Às vezes nós não nos damos conta de como a memória é importante para nós, para a continuidade da nossa própria existência. Porque a memória nos permite continuarmos o nosso existir, o nosso dia a dia, sustentando com as nossas lembranças aquilo que nós já vivenciamos naquilo que chamamos passado. Mas a memória, organicamente falando, ela nada mais é do que sinais elétricos. O nosso cérebro processa isso por eletroquímica. E o que é interessante é que esses sinais elétricos, eles temporariamente, eles criam um registro, uma marca numa região do nosso cérebro chamada hipocampo. E depois que vai para o hipocampo, nós teremos uma memória imediata e uma memória tardia, e que a psiquiatria, a psicanálise chama de consciente, subconsciente e inconsciente, e tem alguns outros nomes também que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com com esses, com essas classificações, esses sinônimos e essa literatura que não é a propósito nosso no momento. Mas também, diante do que foi colocado, que tudo que nós vivenciamos vai para o nosso hipocampo, tem uma característica muito interessante que nós precisamos entender. A nossa memória, ela se fixa melhor, as nossas lembranças se fixam melhor, se nós estivermos prestando atenção não apenas naquilo que está sendo colocado ou no ambiente em que eu estou, mas quanto mais eu percebo detalhes e mais eu analiso, melhor é a minha memória, mais rápido eu a recupero quando eu preciso. Então, exemplo, estamos cada um de nós em uma sala. Se eu procurar memorizar os objetos que estão na sala, no ambiente que eu me encontro, e contextualizar com aquilo que eu estou prestando atenção, aprendendo, mesmo passado um dia, uma semana, um mês ou alguns anos, a minha memória resgata com maior rapidez o momento que eu vivenciei, onde eu prestei mais atenção. Então, uma simples lembrança do cômodo, do ambiente onde eu estava, me traz as lembranças do que eu estava aprendendo ali. Então, prestar atenção no entorno, onde nós estamos, seja ele qual lugar for, em que época for, e associar com aquilo que nós estamos aprendendo, nós resgatamos com maior nitidez e maior rapidez quando necessitarmos dessa lembrança. Isso que eu estou colocando não está nesse livro que nós estamos estudando, são outras literaturas que eu vou pesquisando e vou trazendo para que a gente possa entender melhor, tá bem? Resumindo, quanto mais atenção a gente aprende, presta, melhor nós fixamos no nosso hipocampo as nossas memórias, que vão depois sim ser armazenadas de outra forma. Mas de qualquer forma, nós vamos entender que a memória, tudo que nós vivenciamos, não faz parte do cérebro. O cérebro é apenas um instrumento, é a máquina que vai permitir que nós possamos ter todas essas lembranças, seja de agora, seja de centenas de anos. Então, no nosso capítulo de hoje, o capítulo 2, o nosso irmão Hermínio vai falar sobre a dinâmica, o mecanismo. Como é que nós vamos caminhando ao longo do estudo para entendermos a importância do mesmo. E lá no item 1, ele fala assim: lembrar do esquecido. Esse esquecido, ele deveria ter colocado entre parênteses, né? É um esquecido que não é esquecido. Porque nós podemos
ter dificuldade para acessar. Mas, ao nos concentrarmos, nós podemos sim começar a encontrar o caminho que nos leva a essa lembrança. Mas ele está dizendo que o mecanismo normal da memória é esquecer, para reduzir o atrito. O que ele quer dizer com isso? Para reduzir os pensamentos que são acelerados, que chamam nos dias de hoje. A nossa mente não parar, se conecta o tempo todo com várias coisas ao mesmo tempo, associando com coisas que nós já vivemos. E assim, se o nosso processo de esquecimento, isto é, jogar o que aprendemos para o inconsciente e o consciente e o subconsciente, faz com que nós não soframos. Nós temos uma vida diária cotidiana. Estava conversando com a Regina e com o Toninho. Mais um dia, mais uma segunda-feira, nós vamos fazer praticamente as mesmas coisas da semana passada. Mas o que estamos aprendendo hoje, as lembranças que teremos hoje, serão diferentes da segunda-feira passada. Assim, quando nós provocamos lembranças em nós, essas lembranças, elas estão seguras, elas estão guardadas na nossa memória, que aqui, oi Soninha, Oi, boa noite. nós chamamos de inconsciente, mas ele associa com o arquivo morto dos escritórios. O arquivo morto dos escritórios é aquilo que nós buscamos muito lentamente, coisas que nós vamos precisar daí 5, 6 anos e talvez nem precisamos. Mas a porta está lá, nós temos a chave, entramos e vamos pesquisar. Então, a finalidade da pesquisa na memória integral, ela é muito importante, mas ela não pode ser apenas por curiosidade. Buscar a memória integral significa buscar as memórias que nós temos de nossas outras existências, das outras personas que nós já fomos. Buscar a memória integral é regredir, é ir ao nosso passado. Mas a gente não pode fazer isso e não deve por curiosidade. Eu quero saber o que eu fui no século XVIII. Vou procurar uma pessoa que saiba fazer regressão e vou buscar saber o que eu fiz. Então, essa postura, o Hermínio fala que ela é inconsequente, ela não é sadia. Porque quando nós vamos mergulhar nos arquivos secretos que compõem a nossa personalidade de hoje, nós vamos trazer dados, nós vamos trazer informações lá do subconsciente, onde eles estavam seguramente guardados, mas acessíveis para a nossa consulta. Porque se nós desejamos buscar no nosso processo do subconsciente o que nós já vivenciamos, nós podemos fazer isso. A pergunta é: com qual propósito? Daí a importância de estarmos muito atentos àquilo que nós desejamos. Consequentemente, quando nós vamos remexer nos arquivos nossos para conhecermos-nos mais intimamente, nós vamos identificar os nossos pontos fracos, onde eles surgiram. Nós vamos conhecer as nossas imperfeições lá atrás, que refletem na nossa existência de hoje. Nós vamos nos deparar com erros que até hoje nós não reajustamos. Então, nós vamos nos deparar com possibilidades de desenvolver as nossas potencialidades e expandir. Mas, será que estamos prontos para isso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Será que a regressão que eu quero fazer, ela vai, ao me proporcionar uma visão global do meu eu até então, eu estou preparado para me deparar com situações extremamente desequilibrantes? Eu estou preparado para enfrentar aquilo que eu fui e o que eu sou hoje?
Então, o Hermínio está dizendo que quando nós vamos acessar a nossa memória integral, buscar essa visão integral do nosso eu, quando nós vamos tomar consciência do nosso programa de trabalho na existência atual, nós vamos descobrir por que nós reencarnamos. Percebam como é delicada a situação? Por que nós reencarnamos? Com que objetivo nós reencarnamos? Por que eu tenho esses amigos e por que eu tenho meus adversários? Por que é que eu estou vivenciando uma convivência nessa família? Eu vou descobrir isso. Eu vou descobrir as minhas afinidades e os meus desprezos. Eu vou descobrir por que eu enfrento dificuldades em maior ou menor potencial. Daí a importância de não ser corriqueira a técnica, e ela é extremamente delicada, de fazer a regressão de memória nas pessoas que desejam. E o Emílio nos fala que lá na iniciação dos egípcios, a regressão de memória era aplicada, mas era a última etapa de todo o processo de iniciação. Então, aquele que se iniciava para se tornar um sacerdote, se tornar um especializado em falar com os deuses e conhecer a mente humana, ele tinha uma iniciação, a princípio, de 7 anos, para depois mudar de nível e continuar o seu processo, para que aqueles que eram os seus mentores, aqueles que eram os responsáveis pela iniciação daquele aprendiz, conhecessem o aprendiz para saber se ele tinha condições ou não de fazer a própria regressão de memória e depois aplicar nos outros. E o que nós nos deparamos hoje é um processo vulgar, banal, onde todos se propõem a fazer de uma forma inconsequente e irresponsável, levar irmãos e irmãs a esses retornos de vida e com consequências graves, como nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, somente aquele iniciado que tivesse demonstrado a força de caráter, que não estivesse com medo, que não tinha dúvida, somente esses tinham condições mínimas para o aprendizado. Aí sim, ele era submetido às técnicas adequadas para saber tudo o que ele já foi. Tudo o que ele já foi. Essa parte é delicada, porque nós nos deparamos com alguns encarnados que chegam lá na Seara, e a nossa intuição, a nossa percepção, após algum tempo de observação, nos diz que é preciso fazer uma regressão de memória, para que essa persona que está atuando e interferindo na atual, desequilibrando aquela mente, fazendo com que ela sofra um desequilíbrio que desorganiza o seu próprio eu, é preciso fazer. Mas entramos num outro quesito, que é: será que esse que eu percebo que precisa fazer está pronto para isso? Quais serão as consequências dessa minha tentativa de ajudá-lo a se reequilibrar e a conseguir se fortalecer? Será que, ao invés de conseguir o benefício, eu levarei a um desequilíbrio maior ainda? Essas reflexões, essas análises, precisa ter. E precisamos ponderar o custo-benefício. Mas vejam como é interessante, a espiritualidade nos intui. A espiritualidade nos
atua sobre nós que temos essa obrigatoriedade, esse trabalho mais delicado, de que sim, é possível fazer, mas ao mesmo tempo não seja feita de uma forma atabalhoada, sem analisar até onde pode, quais são os passos que devem ser dados. Então, a consulta de cada um, na memória de cada um que chega na seara, e mesmo as nossas, nós vamos acessar a memória multimilenar. Não é da vida anterior, nem da outra, nem da outra. Multimilenar. E esse acesso vai trazer informações para nós sobre a melhor maneira de utilizar as qualidades daquele encarnado, daquele que está ali candidato à melhoria de si mesmo. Mas o que adiantaria nós termos todo esse recurso em mãos se nós não soubéssemos como trabalhar com eles? É um outro agravante. De tudo isso que eu estou conseguindo através da. Porque às vezes a regressão de memória é espontânea. Nós estamos conversando, estamos induzindo a um transe de relaxamento e surge uma vida passada. Quando ocorre de uma forma espontânea, o próprio espírito, o próprio eu, acessa porque não é tão traumática assim. E é passível de se reequilibrar por si só. Mas quando nós forçamos demais, a pessoa que está sob regressão, ela vai revelar as experiências positivas ou negativas que ela teve. Então, o Hermínio diz assim, olha, ela pode ter tido experiências na medicina, ela pode ter tido experiências na pedagogia, na arte, na arquitetura, ela pode ter tido experiências como líder de grupos, sacerdotes, pastores, oradores, ela pode ter tido experiências no comércio, na teologia, qualquer ramo da atividade humana. Mas essas experiências podem ter sido positivas ou negativas. E como é que ele aproveitou essas experiências? Qual foi o grau de aproveitamento, tanto na forma positiva quanto na forma negativa? Consequentemente, tudo isso vai influir no nosso caráter hoje. Qual é o meu caráter hoje? Qual é o caráter da Regina? Qual é o caráter do Toninho? Da Lia? Da Ivone? De todos nós? Qual é o caráter? É a influência das nossas experiências positivas ou negativas do nosso eu no passado. Porque as escolhas que eu fiz? Porque eu tenho medo de algumas coisas e não tenho de outras? Porque em algumas situações eu sou simplesmente tranquilo, em outras eu me assusto, me preocupo e tenho grande temor de que algo ruim possa acontecer? É todo o conjunto, todo o contexto de experiências positivas e negativas que nós trazemos ainda hoje. E nós, assim como na época em que os egípcios faziam seus iniciados, nós estamos nos submetendo a provas, gente. Os egípcios faziam que aquele iniciado provasse que ele tinha uma estrutura psíquica sólida. Quantas nós encontramos na Seara, e a Sônia vive isso diariamente, que tem uma estrutura psíquica sólida? A maioria dos que procuram não tem. De onde vem essa fragilidade da mente, da psique? Onde é que esse desequilíbrio se estruturou, se fundamentou, se enraizou? E como é que isso projeta na atual vida social, familiar, econômica, financeira, de relacionamento do nosso eu de hoje? Como é que eu trabalho com as lembranças das minhas existências? Se eu tive uma existência de penúria, de muito sofrimento, o meu caráter é de economizar tudo, não gastar em nada.
porque eu não quero mais viver na penúria, eu quero ter muito. Então eu vou economizar no milésimo de energia que eu apago a luz. Vou economizar no milésimo de gota d'água que eu fecho a torneira. Eu vou espalhar o medo da pobreza, que eu não sei de onde vem, procurando economizar o máximo, acumular o máximo. Então, quando nós registramos na nossa vida atual de hoje lembranças que nos abatem, que nos colocam em grande sofrimento, e nós procuramos buscar de onde nós estamos trazendo isso, nós não encontramos, porque não está nessa existência. Está em uma outra existência, está numa memória que se encontra não no subconsciente, mas lá no inconsciente profundo, como o Emílio fala aqui. Então, o conhecimento das vidas anteriores, ele pode ser um privilégio, porque nós teremos a alegria, como a Sônia já teve, né? Eu sei que ela já teve. Do paciente fazendo um relaxamento, ele recordar de uma vida passada, e na semana que vem ele diz e fala: aquele meu medo acabou, o meu trauma acabou, porque ele fundiu, aprendeu, entendeu porque ele tinha aquele medo, porque ele passou por aquilo. E isso faz com que a mente, que era fragilizada naquele processo, ela se torne sólida, convicta, determinada. Então, o conhecimento de vidas anteriores é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grave. E nós só vamos fazer isso com o consentimento da pessoa, nós só vamos fazer isso depois de um longo tempo de observação, e nós só vamos fazer isso com a intuição da espiritualidade. Com isso, eu estou dizendo para todos nós, inclusive para mim, não podemos e não devemos cair no canto da sereia de tentarmos entender ou saber o que fomos no passado. Se a memória o esquecimento é uma dádiva que nos foi dada, não significa que nós não possamos acessar, mas representa uma segurança para nós, uma defesa para nós. Mas, vez ou outra, nós precisamos abrir esse véu para reequilibrar o hoje. Então, nós vamos entender, se nós não tivermos motivos relevantes, e se tivermos motivos relevantes e tivermos operadores competentes e equilibrados que possam fazer isso, nós temos que recusar terminantemente qualquer acesso à nossa memória. Agora, vejam como é interessante. Quando a nossa mente é uma mente displicente, é uma mente que não está preocupada consigo no processo evolutivo, existem espíritos com grande capacidade, competentes, extremamente hábeis em fazer regressão de memória em encarnados e desencarnados. Consequentemente, quando eu permito que eles acessem o meu histórico de vida, eles podem sim, por extrema habilidade, não é incompetência, nos colocar em uma vida, em um momento de uma nossa existência anterior e nos deixar lá por tempos e tempos. E nós ficamos presos por indução e controle desses irmãos nossos naquele momento em que nós vivenciamos. Como eles fazem isso, nós vamos abordar mais para frente, mas é importante saber que muitas vezes nós vamos nos depararmos com assistidos que chegam até nós e nos dizem assim: eu vivo um sonho repetitivo que se repete o tempo todo, de tempos em tempos. Ele está assim, retornando a um passado dele, ou por ele mesmo, ou sob controle
de outras mentes que o fazem revisitar aquela existência. E isso vem para o momento atual em forma de desconforto, em forma de incômodo, em forma de levar a mente a entrar em conflito consigo mesma. Consequentemente, quando as pessoas que têm e demonstram condições mínimas exigidas para suportar os impactos que essas regressões vão revelar, a gente faz. Mas tem que ter condição mínima para isso. Não basta pedir. Entenderam? Mas o importante é entender que se nós fizermos sem fazer esses critérios, pode sim, logo depois, talvez não imediatamente, apresentar crises emocionais de grande vulto. Choros convulsivos, tristeza profunda, relacionamentos agressivos que antes não tinha, processos de desequilíbrio mental, desajustes graves de personalidade. Por quê? Porque não havia o mínimo de requisitos que permitisse que acessasse essas revelações. Mais uma vez eu volto ao exemplo do nosso irmão, que se via mergulhado num profundo abismo escuro e não chegava ao chão. Não chegava ao chão. E ele passou por uma experiência de regressão de memória lá no século XVII, por alguém que não sabia fazer. E não voltou. Então, esse desajuste grave de personalidade, essa perturbação emocional, se manifesta no eu de hoje. Mas a mente está presa lá atrás. E o eu de hoje representa o que a mente traz. E aí, vai para o manicômio, desencarna no manicômio e só é atendido por nós do Gazê agora em 2025, em março. Tudo bem até aqui? Estão acompanhando a importância desse estudo? Então, nós vamos entendendo que as perturbações emocionais são provocadas por interferências de memórias anteriores e de hoje. Porque ao falar para nós o que está acontecendo com você, a pessoa vai relatar as interferências de hoje, as emoções de hoje. E aquele que não tem experiência, não tem vivência, como eu e a Sônia temos, vai pensar assim: mas nossa, isso que você está relatando é muito básico para você estar passando por tudo isso. Isso é coisa da sua cabeça, e é mesmo. Mas isso é coisa da cabeça quando a pessoa, aquele que está atendendo, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, ele está falando, relevando o drama da pessoa. Não há motivo para você se comportar dessa forma com os processos que você vivenciou até agora. Os seus problemas não são tão graves, mas não são tão graves aqui nessa atual existência, mas tem a interferência do passado. Então, as disfunções psíquicas de grande gravidade podem ser resultados de regressões espontâneas. Espontâneas, não precisa ninguém provocar, o próprio encarnado faz. Ele mesmo acessa. Nós estudamos na semana passada que é possível que o encarnado pode acessar uma existência passada, porque a reencarnação, diante do trauma que ele vivenciou, não foi suficiente para bloquear todo o drama contundente que aquele espírito vivenciou na última existência e, portanto, as portas não se fecharam, o véu do esquecimento não se completou e ele, por estímulos externos ou internos, faz uma regressão espontânea ao seu passado imediato. E traz
regressão espontânea como se fosse um espírito que estivesse obsediando. Mas é ele mesmo. É ele mesmo. Quando os médios olham, fazem a psicoscopia, faz a psicometria, não percebe espírito. Um olha para o outro e faz assim, ó, não tem nada. Quantas vezes vocês já fizeram isso? Não tem nada. Procura e não acha. Aumenta o rastreia, a psicometria e não encontra. É o próprio encarnado dando passividade a si mesmo numa outra existência. E o passe que estamos aplicando vai influenciar, mas não influencia como se fosse um espírito que está ali. Porque o campo energético é do próprio encarnado. E nós vamos atender como um espírito mesmo, para fazer com que haja essa fusão entre o atual, a personalidade atual e a personalidade do passado. Muitas vezes conflitantes, na maioria das vezes. Como é que acontece esse conflito? Já falei para vocês. Lembram? Eu não gosto dela, se veste mal, feia, gorda, horrorosa. Olha, não tem nada a ver comigo. Eu sou elegante, eu sou fina. Não quero ficar. É o conflito de uma personalidade do passado, vaidosa, prepotente, grandes posses, usando da beleza, da sedução e agora se vê num corpo que impede tudo isso. Não quer. E é preciso fazer todo esse trabalho. Então nós vamos começar a aprender a separar, através das nossas análises, dos nossos estudos, quando é necessário fazer uma regressão, quando é o próprio encarnado que acessa espontaneamente uma existência passada, e isso vai interferir no seu dia a dia, e como isso reflete na hora que nós estamos atendendo aqueles que nos procuram. Tudo bem? Então, pode acontecer regressões espontâneas, pode acontecer regressões direcionadas por encarnados, e pode acontecer regressões direcionadas por espíritos. O propósito é que vai diferenciar o desejo de cada um. Nós poderemos fazer com o benefício de socorrer, de ajudar. Espíritos poderão fazer com benefício, com o malefício de prejudicar e de desequilibrar o encarnado. Tá bem? Tranquilos? Antônio, nós somos capazes de fazer tudo isso? Sim, muito mais. Jesus não disse que somos deuses? Que nós somos Deus? Jesus não diz que nós temos a luz interior, que nós conheceremos a verdade? A verdade sobre nós mesmos. Quem fomos? Quais os abismos que nós já mergulhamos? Onde nós deixamos as nossas personas do passado? Onde nós as escondemos? É esse descobrir de nós mesmos é que nós vamos aprendendo. É o que Jesus nos fala nos termos da psiquiatria de hoje, da psicanálise, vestir a roupa nupcial. Quando você se revela como o espírito íntegro, uno com ele, você está livre de todos esses traumas. E é exatamente dessa forma que nós não teremos mais uma memória inconsciente. Tudo será consciente. Passado, presente e futuro, tudo será consciente. É o todo, é o uno. É o micro e o macro. É o alfa e o ômega. Nós faremos isso. Mas nós estamos, para alcançar isso, dando esses pequenos passos, sendo amparados por outros que já estudaram e aprenderam mais e deixaram base para que nós pudéssemos continuar o nosso trabalho. Bem? Então, os nossos conflitos psíquicos, e quem é que não tem conflito psíquico aqui? Levanta a mão que eu mando bater. Quem não tem conflito psíquico? Você não tem, Divine? São gerados
Não existe pessoa sem conflitos psíquicos. Não, Oi? não existe pessoa sem conflitos psíquicos. Só divine. Só divine. Ó Jesus. Só Jesus, né? Ó Jesus. Então, nossos conflitos psíquicos, sejam eles quais forem, são sim gerados por desequilíbrios da nossa mente, porque nós podemos estar vivendo, às vezes sem perceber, duas realidades, a de hoje e a do passado. Nós podemos vivenciar isso. E essas duas realidades se entram em conflito. Dr. Jake me fala um pouco sobre isso. E quando a mente entra em conflito, essas realidades entram em conflito, esse choque causa um desequilíbrio, um desarranjo no processo da regulação do nosso próprio eu. E nós começamos a entrar em conflito, por exemplo, por que é que eu sou tão pobre? Por que é que eu sou tão solitário? Por que é que eu não me adapto com ninguém? Por que é que tudo que eu procuro fazer não dá certo como eu desejo? E esse conflito está, sim, no choque entre duas realidades. Porque eu posso ter sido numa realidade muito rico e nada a fazer. E hoje eu venho num conflito de uma extrema pobreza. Mas eu carrego em mim essa personalidade da nobreza, do poder, do todo. Onde é que você vê isso? Nos nossos pais, nas nossas mães, nos nossos amigos, nossos irmãos. Não temos isso? Eu tenho minha casa é cheia disso. Minha casa é cheia disso. Minha mãe é analfabeta, certo? Pergunta se ela entra numa loja e escolhe o mais barato. Sempre o mais caro. Pergunta se ela gosta de conversar com pessoas que não acompanham o raciocínio dela. Mostra que carrega em si ainda personas em que o orgulho, o poder, a riqueza era o que vivia. Então, esses conflitos trazem traumas, trazem desequilíbrio, vai nos causando processos de até de alienação. Então, a nossa vida atual, ela tem que ser a vida atual. É isso que nós falamos para o encarnado, e é isso que nós falamos para o espírito. Que ele precisa viver a vida atual. Se ele tentar reviver aquilo que ele foi, ele não se encontra. Ele entra numa dicotomia, ele se separa, entra numa dualidade que nós vamos chamar de personalidade múltipla. E é dessa forma que nós vamos entender que quando nós rejeitamos uma realidade, nós mostramos que a nossa mente já está em distúrbio. Quando eu rejeito a realidade minha de hoje, rejeito a minha família, rejeito a mim mesmo, rejeito aos meus amigos, rejeito o que eu sou, a minha mente, infelizmente, já está em desequilíbrio. E nós vamos entender que nós vamos nos depararmos com essas pessoas, elas são refratárias. Quantos lá na Seara são refratários aos nossos conselhos? Quantos? Quantos são hostis? Eu não volto mais aqui. A Soninha me tratou de um jeito que eu não volto mais aqui. Né? Porque a realidade espiritual, ela é muito profunda em nós mesmos. E nós não queremos essa realidade material. Nós não queremos isso. E daí nós reagirmos dessa forma hostil,
vamos dizer assim, de desprezo mesmo, de rejeição a toda e qualquer orientação que vai me trazer para a realidade de hoje. Eu não quero isso. E aqui voltamos aos nossos amigos obsessores, especializados em manter a mente daquele encarnado preso naquilo que ele gosta. Por isso que é difícil o tratamento. Por isso que é difícil cuidar. Por isso que é exaustivo às vezes para vocês. Vocês trabalham, 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 trabalham e parece que não funciona. Ou estabiliza. Chega num ponto que não vai mais. E a Lilian estava comentando sobre isso, sobre a região do perispírito do filho do Emiliano. E o, o processo é correto que elas estão fazendo. Todo o tratamento foi até um certo ponto, foi bem. Mas por que não evolui mais? Por quê? Porque o espírito encarnado pode não querer. Não é o menino que não quer. O encarnar, o espírito que ali está, não quer. Ao se desdobrar, reestrutura tudo como ele deseja. Ou ele desdobra ao dormir, ou seja o que estiver fazendo, e cai no controle mental do outro, que vai induzi-lo a manter a ferida aberta. Então, tudo que nós estamos vendo na prática, a teoria começa a mostrar para nós que tem fundamento, que tem a sua lógica, a sua razão de ser. Tudo bem? Por que é importante saber isso? Para nós não ficarmos meio cegos, meio assim, pô, o que eu faço agora? Para onde eu vou? A quem eu vou recorrer? Eu estou fazendo o meu melhor. Estou estudando, estou aplicando. Por que não avança? É que esse não avançar não está mais relacionado a nós, está relacionado ao espírito, está relacionado ao processo mental dele. Onde é que a mente dele está? Essa é, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Então, os fatos, os fenômenos que nós vamos observando, vão revelando para a gente algumas verdades, vão mostrando para nós algumas respostas. E isso vai ficando cada vez mais claro na medida que nós vamos estudando tanto a doutrina dos espíritos como esses livros que vão completando o nosso processo de aprendizado. Perguntas sobre o que eu dei de exemplo? Por que não fecha o laringe do nosso menininho? Hã? Entenderam por que não fecha? Por isso que quando... ah, qual seria a técnica a usar com eles, com esse garoto? Coloca um médium do lado para representar a persona dele. Coloca o médium que saiba fazer isso. Então, enquanto está fazendo o tratamento, o médium está. Quem faz isso é a apometria, mas eles fazem meio atabalhoado, né? Mas o médium está entrando no campo harmônico do espírito, na faixa que impede que ele feche no perispírito a ferida que carrega. Não precisa da passividade. Faz a análise, vai anotando, vai observando. Saiu, conversa, olha, eu percebi isso. Está preso numa existência assim, 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 assim. Já tem um caminho a ser seguido para trabalhar a cura do perispírito. A gente ainda não faz isso, mas vai chegar o momento que teremos que fazer. E para isso os médios vão ter que ser treinados, né? Sem estardalhaço, mas vai fazendo, vai aprendendo a fazer. Tranquilos? Então o Hermínio vai fazer assim, ó. Essas disfunções
às vezes tem um nome de múltipla personalidade, mas ele gosta de chamar condomínio espiritual. Eu também gosto de condomínio espiritual, prefiro condomínio espiritual do que múltipla personalidade, tá? E o condomínio espiritual vai apresentar inúmeras formas de psicose. Por quê? Porque se é um condomínio espiritual, cada componente desse condomínio tem a sua psicose. Então, cada um vai apresentar inúmeras formas de psicose, que podem se tornar pandemias nos tempos de hoje. Onde é que nós estamos percebendo pandemias nos tempos de hoje? Já acompanharam o fechamento de várias clínicas de psiquiatria por maus tratos? Por cuidados que não existiam? Por agressões àqueles que ali estão? Quem cuida desses infelizes que vão para essas clínicas? Quem cuida? Quem está lá para cuidar? Quais são as psicoses dos cuidadores? Quais são as personas que estão ali? Quais são os espíritos que estão ali, aumentando o sofrimento e atordoando mais ainda todos que lá estão? É um condomínio espiritual, gente. De cada um. A Seara, ela está trilhando um caminho complexo, de muita responsabilidade. Exige maturidade, exige compromisso dos trabalhadores. Exige, eu diria até fidelidade para com a casa e para com a espiritualidade. Porque é esse processo que vai permitir que a Seara se torne um condomínio espiritual para receber aqueles que estão totalmente desequilibrados e voltar a ter o equilíbrio. E daí, vocês já perceberam, foi no sábado, Lilian, que o nosso amigo veio falar do portal? Foi no sábado, Soninha? Foi, Foi, né? foi a passividade do Alexei. Do Alexei, né? E o que que ele disse? Que iriam criar um portal com tramas de energia para que aqueles que estivessem acompanhando os encarnados, ele foi muito delicado, né? Na fala dele, né? Não adentrassem a sala de passe, para que não interferisse e não bloqueassem os passes nos centros de força. É então, para um bom entendedor, que vocês podem concluir que muito dos passes que nós aplicamos, por mais que nós atendamos espíritos, possamos aliviar, não penetra no centro de força, porque há espíritos que estavam adentrando, que nós não percebemos, que criavam uma espécie de selo nos centros de força para que as nossas energias não penetrassem. E eles começaram a trazer essa informação para a gente. E se propuseram já a aprofundar esse conhecimento. Aí a Lilian vira e diz assim: mas eu já crio um portal na sala que eu trabalho há muito tempo. Percebe? Consequentemente, quando chega um nível de colocação da espiritualidade desse ponto para nós, é porque o trabalho está muito avançado já. Para nós. Consequentemente, nós vamos lidar com condomínios espirituais, gente.
que poderíamos chamar de múltipla personalidade. Mas o corpo físico é um só. Nós olhamos só um corpo físico. Mas quantos estão ali? Quantos vocês dizem assim, nós não conseguimos captar o espírito, ele escapou? Não é assim que às vezes vocês falam? Ele fugiu. Nós não conseguimos, olha, estamos tentando há 5 semanas e não conseguimos pegá-lo. Não é isso que vocês comentam? Vocês percebem, vocês sabem que naquele corpo tem várias personalidades que podem ser do próprio encarnado, mas podem ser outras que ali se apresentam, se manifestam de uma forma sucessiva, semana após semana, com características específicas das suas memórias. Não é da memória do encarnado, é das memórias próprias. E envolvem aquele encarnado, aquele único corpo, de uma forma psicológica e moral. Por isso, essa delicadeza do trabalho que vocês estão fazendo. Né? E é preciso ter, ao menos, um pouco dessa consciência para saber, puxa vida, por que eu não estou conseguindo captar esse espírito? Por que ele escapa? O que eu devo fazer ou aprender para que isso não aconteça mais? O que eu preciso compreender ou perguntar aos amigos espirituais o que tem que ser feito para que isso não continue acontecendo da forma como está acontecendo? Consequentemente, nós estamos já bem avançados no nosso encontro de hoje. Então, nós não vamos nos preocupar com opiniões que às vezes entram em conflito com aquilo que nós estamos estudando, estamos praticando e estamos orientando. Porque sempre vai ter ideias divergentes, ideias que não combinam com aquilo que nós fazemos. Mas o Bernini fala que esses argumentos, aqueles que defendem a tese de que a personalidade ela pode sofrer uma cisão e que essa cisão vai trazer angústia, vai trazer alguma origem de repressão íntima, ele está dizendo que isso pode sim até ser pensado, mas não acontece no nível da consciência. Isso são suposições que já foram descartadas há muito tempo. Retornando ao começo do nosso encontro, quando eu disse que quanto mais nós prestamos atenção no que estamos fazendo, quanto mais nós prestamos atenção ao que nos cerca, mais fácil é nós acessarmos essas memórias, mais rápido é o acesso e elas são mais intensas, não importa o tempo que durou. Se nós buscarmos na nossa infância atual algo que nos remete, um objeto que nos remete a uma infância, a nossa infância, nós vamos nos lembrar com detalhes onde nós estávamos, o que estávamos fazendo, quem estava conosco e às vezes até o que estávamos falando. E basta um simples objeto. Procurem pensar agora. Vocês se lembram na nossa época, eu sou mais velho, né? Que nós tínhamos um peão grande, todo colorido com um círculo azul, um vermelho, um amarelo, um verde. E ele tinha um pino que você abaixava e soltava, ele ficava rodando. Lembram desse brinquedo? Um trem ou um aviãozinho que fazia um barulho e soltava faísquinha, coisas de menino, né? As meninas, outras coisas. Ao me lembrar disso, eu me lembro de ser exatamente onde eu estava com 4 anos de idade. Eu sei exatamente onde eu morava, como era a casa onde eu estava, quem estava na porta. Eu tinha 4 anos. E me lembro que a minha mãe estava dizendo: continua fazendo isso, viu? Quebra ele. Então, a nossa memória, ela não se apaga. Ela não tem como nós extinguirmos.
E nós temos vários exemplos disso com a espiritualidade. Eu gostaria de apagar todo o mal que eu fiz. Eu gostaria de desaparecer. Eu gostaria de mergulhar no todo e não ser nada. Esse é o espírito que quer esquecer o que ele lembra. Então, nós temos sim essa questão que vai nos proporcionar esse conhecimento de nós mesmos. Nós somos hoje a soma das personalidades que nós já vivemos em existências anteriores. Então, por exemplo, Regina. Hoje a Regina é a soma das personalidades das existências anteriores, com todos os seus reflexos, as consequências. Então, quando Regina falar assim para mim, eu achei tão emocionante, né? Porque são lembranças que ficam. Regina, nós estávamos conversando, ela disse assim: eu percebi que a partir daquele dia eu não conseguiria dançar mais, né? Ela lembra fixamente o momento. Mas isso é consequência da soma das personalidades vividas anteriormente. E nós estamos num processo de arranjo do que nós desarranjamos. E nós estamos vivendo situações que inibem a nós mesmos de forma inconsciente. Não é consciente. Então, muitos dos assistidos que vão à Seara, eles têm inibições inconscientes e não conscientes. E aí, como é que vocês sabem? Pela percepção mediúnica. Você bate o olho e você diz: tem um desequilíbrio que ele não estava manifestando na semana passada, está manifestando hoje. A Sônia fez isso com o Glauco, no domingo. Por quê? A manifestação não foi expressa pelo consciente, foi expressa pelo perispírito, pelo campo energético do desequilíbrio. Então nós temos recursos às nossas mãos que nós vamos utilizar e aplicar com a nossa mente, com o nosso raciocínio, com o nosso aprendizado. Porque se nós não fizermos isso, esse encarnado, ou mesmo desencarnado, ele pode entrar num processo de regressão de memória espontâneo, que vai fazer ele cair numa faixa de personalidade anterior, onde ele é terrivelmente perverso. E ele não aceita isso no dia de hoje. Ele vai dizer: não, eu nunca não sou capaz de fazer isso. E foi. E foi. Então, essas regressões podem ser provocadas por encarnados e por desencarnados, repito, porque muitos desencarnados são manipuladores da mente própria e alheia. Então, a dona Lília agora vai dizer por que é que no Caravaneiros ela diz assim: os nossos irmãos estão chamando o Antônio para a nau para fazer adormecer mais profundamente o nosso irmão. Não foi isso? Por que é que o Antônio foi chamado? Para adormecer o irmão. Não tinha gente lá para fazer isso? Qual o vínculo? Não tinha pensado nisso, hein? Eu sei, miserável. Qual o vínculo? Como é que um ser que está em um templo que hipnotiza milhares e milhares de encarnados de todas as doutrinas, seja evangélico, seja espírita, seja católico, seja protestante, seja budista, seja o que for, todos entram em hipnose com ele. Encarnados, e voltam para a carne para fazer o que ele quer. Aí ele é
né? Vai lá, o caravaneiro socorre. Lembra que o estudo da memória diz assim: nós só podemos voltar para onde nós já estivemos? Não é assim? E que nós só iremos para onde nós estaremos? Por que que chamou Antônio? Você acha que É só lembrar do amigo que falou que é farinha do mesmo saco, né? faria do mesmo saco? Exatamente, né? Assim, nós vamos entendendo que há pessoas que são manipuladoras, habilidosas da mente alheia, aprendeu a manipular a primeira dele. Primeiro a dele. Por isso que eu já nem me choco mais quando o espírito diz assim: ah, vai fazer hipnose comigo? Já me avisaram que você faz isso. Eu falo, mas quem disse isso para você? A sua cabeça e a do outro já está a prêmio. Lá tem um monte de cartaz pregado para tudo quanto é lado. Vocês valem muito. A gente escuta isso, gente. Pensa que eu não sei o que você faz? Tá bom. Não precisa nem fazer, já estou indo. Imagina, você ouvir isso, você pensa assim: o que será que eu fiz no passado? Então nós podemos entender que a regressão ela pode ser provocada por desencarnados, por encarnados, mas eles são muito hábeis. Eles são estudiosos profundos da mente, conhece a própria mente para depois aplicar esse conhecimento na mente de outro. Então, dessa maneira é que a gente vai trabalhar com condomínio espiritual, que vão ser, ele é composto não apenas de manifestações mediúnicas, como fala o Hermínio, mas também pela própria psicologia do doente. Então, aquele que nós vamos atender pode trazer consigo espíritos e pode trazer consigo manifestações anímicas dele mesmo. Pode ter as duas coisas. Todas essas informações vão abrindo a nossa mente. O que eu estou fazendo aqui? Não, isso é anímico. Tá bom, mas existe a possibilidade de ter o lado espiritual, e esse lado espiritual que eu estou definindo como anímico é a própria personalidade do encarnado de hoje em relação ao passado, ou existem outras manifestações mediúnicas de espíritos estranhos ao entorno se aproveitando disso? Então a nossa mente começa a raciocinar de uma forma mais ampla. E, consequentemente, o nosso olhar ele fica mais atento. Nós vamos tomando conhecimento da complexidade que nós trabalhamos com aqueles que estão envolvidos. Vitória, Bianca, quem mais? Que eu me lembrar aqui. A Sabem quem mais? Roseli. Vânia, Vânia, Alessandra. A Roseli também, Antônio, não. Não, Roseli não. A Roseli é Não. processo obsessivo. Alessandra, tem mais alguém lá? E deu uma desaparecida agora, que por isso que eu não me lembro. Tem vários. Então nós vamos começando a ter um olhar mais bom, amplo. A gente vai começando a perceber, nós vamos começar a perceber que a complexidade da situação que aquele assistido está envolvido e as implicações disso. Quais são os desdobramentos disso? Quanto mais profundo é o processo de controle mental e de desequilíbrio do encarnado, mais difícil é a percepção de manifestações de espíritos. Mas a gente percebe com mais intensidade a personalidade anímica. E daí nós pensamos assim: puxa vida, tudo que olha, acontece com essa pessoa é anímica. só um E às minuto. vezes não. Oi, Eu preciso sair, já passou da horinha, acabando, querida. tá? Pode E seguir.
Não esqueça de fazer a vibração para a Eliana, que ela continua em recuperação ali, tá? Tá, Ela entrou ali para esperar tá bom. a, a Nós vibração, tá? faremos. Tá? Meu Vamos paciente ver. está me chamando. Vamos ver Beijo. quantos estão ali com ela. E quantos estão conosco, né? Então vejam, terminando o nosso encontro, a parte teórica, né? Então nós vamos perceber que o doente, individualmente, ele tem várias faces, vários lados. E até então, nós olhamos somente para um lado, uma face da pessoa, aquela que está à nossa frente. Mas qual face? Tem outra face, essa manifestação desse doente? Dessa face, qual é a face espiritual? Qual é a face de possessão? Qual é a face de obsessão? Qual é a face anímica? Quais são? Por que que ele apresenta uma personalidade tão doentia como é a que se apresenta agora? Essa análise, a princípio, ela fica muito difícil, porque nós não temos habilidade nem prática para fazer isso. Mas, à medida que nós vamos trabalhando e vamos aprendendo, ela vai ficando mais fácil. Nós vamos saindo da crença de que isso não é possível, que a gente não vai conseguir. Nós vamos avançando e conquistando cada vez mais oportunidade de socorro e trabalho. Exemplo, já a parte teórica terminamos aqui. A Sônia pediu para que eu falasse com o Glauco. Vocês sabem quem é o Glauco, não sabem? Aí eu chamei o Glauco para conversar. Eu estava conversando com ele de uma forma bem descontraída, que eu já havia feito várias entrevistas. E em um determinado momento, eu percebi, perguntei a ele assim: como é que você percebe o seu entorno e, e você se esforça para ficar compartilhando o momento, mas de repente a sua mente some? Então ele estava dando um exemplo. Eu estou almoçando com a minha filha e, e ela está me contando um assunto. Eu estou prestando atenção, mas a minha mente já está pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou sair da cadeira, como é que eu vou até o caixa, é um sofrimento isso, gente. E depois do caixa eu vou fazer qual caminho, e depois eu vou pegar o carro, eu vou ter que abrir a porta. A mente dele faz isso. Aí eu estava perguntando sobre isso. E eu falei assim: e nesse seu pensar desproporcional, acontece alguma coisa que te chama a atenção? Aí ele falou assim: olha, eu me lembro que quando eu estava. Eu tenho um amigo que era professor de yoga, e ele estava me ensinando a fazer alguns exercícios de meditação. E quando eu estava bem concentrado, bem relaxado, vinha muito forte para mim, assim, vinha muito forte para mim, quase que eu tinha vontade de falar: não adianta, ele é meu, não adianta você fazer nada porque ele é meu, eu vou levar ele comigo, isso vem para mim. Aí eu aproveitei e perguntei assim: tá vindo agora? Tá, tá vindo agora. E o que que está vindo? A mesma coisa. Que não adianta você ficar me falando isso porque eu sou, eu pertenço a ele, nada que vai fazer vai me libertar. E essa voz é masculina ou é feminina? É feminina. Eu sei que é feminina. E essa voz tem um nome? Tá vindo Raquel aqui para mim. É um médium, gente. E, e essa voz Raquel, aí já falando com ela, né? Mas ele respondendo por ela. E você, Raquel, por que que você diz que ele pertence a você? Aí ele responde: por uma grande infidelidade, por uma grande infidelidade que acabou com a minha vida. E como foi essa infidelidade? Me largou depois que usufruiu todos os meus bens, me abandonou e se casou com outra. Ele falando: a voz está dizendo que eu
usei tudo que ela tinha e não me casei com ela e me relacionei com outra. Então, por isso que a mente dele, ele não consegue nada, ele não para no emprego, ele é uma pessoa muito inteligente, mas a mente dele não trabalha com ninguém, todo mundo não quer proximidade dele e vai por aí afora. Olha o desequilíbrio que a gente acabou de estudar. Consequentemente, sabemos que há sim duas facetas: a do próprio encarnado, que é pragmático, que é calculista, que é metódico, e do espírito que quer que ele não tenha sucesso algum com mulheres. É a terceira ou a quarta mulher que ele tem relacionamento, larga porque não dá certo. A influência da Raquel aí atrapalhando a existência dele o tempo todo. Percebem como a coisa é complexa? Então é isso. Tudo bem? Dúvidas?